profético pré-exílio, a divisão do reino. O profeta, aí existe um profeta chamado Aías, e ele se encontrou com Jeroboão, né? E ele profetizou para Jeroboão que ele reinaria sobre, das 12 tribos, ele reinaria sobre 10 tribos. Jeroboão, você vai reinar sobre 10 tribos. E aí, quando assumiu aí o reinado, o Roboão, depois que assumiu o reinado do seu pai, Salomão morreu, ele foi procurado pelo povo que havia sido explorado por Salomão, ok? O povo queria saber se Roboão ia pegar mais leve do que seu pai, ou ia pegar mais pesado. E aí o Roboão respondeu que ia ser pior do que o pai dele. Ah, você vai ser pior? Então o Jeroboão, que recebeu a profecia de Aías, assumiu 10 tribos do povo de Israel e foi para a região norte, ok? É importante que você entenda que essa divisão do reino não foi por causa de Roboão. Roboão, na verdade, foi só uma ferramenta de Deus. A divisão do reino foi essencialmente por causa do pecado de Salomão, ok? Foi por isso que aconteceu essa divisão do reino. 10 tribos foram para o reino do norte, capital Samaria, e 2 tribos ficaram no reino do sul, capital Jerusalém. Vamos então, na nossa sequência, falar agora do reino do norte, que foi conquistado pela Assíria. Ao receber a profecia lá de Aías, o Jeroboão foi com 10 tribos lá para o reino do norte. Chegando lá, ele, ao invés de fazer tudo direitinho, né, porque ele havia recebido uma profecia de que ele fizesse tudo direitinho, ele seria estabelecido, mas ele fez totalmente errado. Ao chegar em Samaria, Roboão, além de outros pecados, ele fez 2 bezerros de ouro para evitar que o povo descesse lá para Jerusalém, para adorar Jerusalém e de repente ser reconquistado por Roboão. Olha que coisa! O resultado dessas e de outras loucuras de Jeroboão foi o seguinte: Deus levantou 19 profetas para repreender as práticas de pecado daquele povo, ok? Não adiantou nada a repreensão, eles acabaram sendo conquistados pela Assíria e nunca mais conseguiram voltar a ser um povo unido. E aí então agora na sequência nós temos o reino do sul, que foi conquistado pela Babilônia. Mesmo o pessoal do reino do sul vendo os pecados que aconteceu lá no reino do norte e as consequências desse pecado, não adiantou nada. Eles se enveredaram pelo mesmo caminho da idolatria e da injustiça social. No reino do norte teve 19 profetas, no reino do sul teve 20 profetas, e Deus usou no reino do norte a Assíria contra Israel. No reino do sul, Deus levantou a Babilônia, que conquistou o reino do sul, que achava que não ia ser conquistada, né? E eles eram uma superpotência, mas era uma superpotência próspera, mas em pecado. Os pecados do reino do norte e sul foram praticamente os mesmos, mas os resultados foram diferentes, porque Deus determinou que eles voltariam para a terra 70 anos depois. Isso aconteceu por causa dos projetos que Deus tinha feito a Abraão, a promessa a Davi. Deus tinha um projeto, ele não tinha como acabar com o seu povo todo. E aí então, eles foram levados para a Babilônia, né? Período profético no exílio. Daniel e Ezequiel é a sequência de nossa história em nosso panorama bíblico. Sendo Daniel um dos cativos da Babilônia, Deus fez o rei Nabucodonosor ter um sonho e Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. O sonho falava de 4 impérios que viriam no futuro: o Império Babilônico, o Império Grego e o Império Romano. No exílio, também nós temos ali a presença de Ezequiel, que entre outras profecias, ele falou do Vale dos Ossos Secos. Esse Vale dos Ossos Secos simbolizava o povo de Israel que em pecado, totalmente destruído, mas que seria restaurado de novo, ok? Como já foi dito, os 70 anos foram a soma dos anos sabáticos não obedecidos pelo povo. Vocês vão ficar 70 anos aí, porque vocês tinham que deixar a terra descansar no ano sabático, e vocês não deixaram. Já que você não deixa a terra descansar, eu faço
por você. E aí, passados 70 anos, Deus tocou o coração do rei Ciro da Pérsia para libertar o povo, e o povo voltou em 3 etapas, ok? E aí, então depois veio o período profético depois do exílio, depois de 70 anos. Período profético, quando eles foram libertos para voltar e reconstruir o templo. A primeira coisa que eles procuraram fazer era reconstruir o altar. Eles foram libertos, mas viviam como vassalos, ou seja, tinham a liberdade para construir o templo, viver a sua fé, mas ainda estava sob o domínio do inimigo e ainda mantinham a esperança de um dia ter a liberdade total. Então, lá em Jerusalém, nós tínhamos também, na realidade, os samaritanos, né? Aquele povo que ficou espalhado lá pela Síria, ainda tinha um resquício daquele povo que se misturou com o povo da Síria e que reconstruiu o templo junto com o povo. Mas eles foram impedidos, barrados, porque eles estavam sangue misturado. E os judeus não queriam mais considerar aquele povo judeu como um judeu verdadeiro, porque eles se misturaram com o povo da Síria, né? Eles foram conquistados pelo povo da Síria. Então, por eles terem sido barrados na construção do templo, aconteceu então a oposição. E eles conseguiram interromper a construção do templo por mais ou menos 13 ou 14, alguns falam 13, 14, 17 anos, interromperam. Mas Deus usou os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias para que o povo voltasse a construir o templo, e a obra voltou, né? O templo foi reerguido, e aí eles ainda viviam como vassalos e ainda sempre na expectativa de Deus levantar mais um Messias, mais um líder, para finalmente dar liberdade a eles total. A esperança continuava. E aí vem então o período intertestamentário, entre os testamentos. Depois da reconstrução do templo, a vida religiosa estava normal, mas com a vinda, né, do Império Grego sobre a vida deles, sobre o domínio do Império Grego, né, Alexandre o Grande morreu, né, e aí eles começaram a sofrer perseguição. Nesse contexto, um general chamado Antíoco Epifânio queria que a cultura grega fosse totalmente obedecida, estabelecida no povo de Israel, querendo acabar com a cultura hebraica, ok? E aí ele queria impor a religião grega, a cultura grega ao povo judeu. Ele realmente invadiu e desrespeitou o templo, e a fé dos judeus foi abalada, né? Viu que via como vassalos, e eles foram altamente afrontados e resistiram àquela afronta do general Antíoco. Nesse contexto, uma família de judeus chamada de Macabeus, da família Asmoniana, não é isso? Liderou então uma revolta aí contra esse general, ganhou essa revolta, aí por um tempo, enfim, conseguiu a tão sonhada liberdade total, deixando de ser vassalo. Mas isso demorou mais ou menos apenas 100 anos, e no final, depois, eles voltaram de novo a serem dominados, e continuou o sonho da libertação. Nesse período interbíblico, surgiu as denominações religiosas, né? Os fariseus, os saduceus e, entre outros, os essênios. Também nesse período surgiu a tradução da Bíblia da hebraica para o grego, chamada Septuaginta, ok? E aí sempre aparece com a nomenclatura em algarismo romano. Na verdade, foram 72 intérpretes, e geralmente se falam apenas 70, ok? Porque 70 pessoas, resumindo, fizeram a interpretação. Septuaginta, ok? E aí então, saímos do período intertestamentário para os 4 evangelhos. Os judeus continuavam esperando ter a liberdade total. E aí, eles sonhavam para Deus levantar um novo líder ungido. E agora já estavam sob domínio do Império Romano. Lembra lá da profecia de Daniel, dos impérios? Ele já estava sob o domínio do Império Romano. Então, nesse contexto, uma mulher chamada Maria recebeu a visita do anjo, e que o anjo falou que Cristo nasceria e ele seria o libertador
do povo de Israel. Na história dos judeus, as conquistas sempre foram feitas através da guerra. E eles tinham uma expectativa que o novo Messias viria também para libertar através da guerra. Mas a liberdade do novo Messias seria uma liberdade, uma guerra espiritual. Eles não compreenderam isso e disseram: não queremos esse Messias. Esse Messias é falso. Crucificam, manda-nos Barrabás, porque ele faz aquilo que nós queremos. Crucifica esse Cristo. Cristo foi crucificado, ressuscitou, apareceu para mais de 500 irmãos e subiu aos céus, e um dia voltará, como diz aí a referência no texto que está na tela. Bom, entre os seus vários discípulos, né, de Jesus, temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles escreveram livros, né? Cada um deles escreveu um livro relatando sobre a vida de Jesus. Esses 4 livros são chamados dos 4 evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas. Jesus veio trazer notícias boas e notícias novas. Boas novas, ok? E na sequência, nós temos aí, então, Jesus subiu aos céus e os discípulos dele, que eram os apóstolos, continuaram a obra, e nós temos esse registro em Atos dos Apóstolos. Atos são as coisas que os apóstolos fizeram, ok? Eles eram discípulos e também apóstolos, e continuaram a obra aqui na terra. Isso está tudo registrado neste livro, em Atos dos Apóstolos. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós temos Jesus subindo aos céus e a escolha de um novo apóstolo. No capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo. E aí, no capítulo 3, nós temos aí a cura de um coxo. No capítulo 4, nós temos o grande testemunho diante do Sinédrio, né? Onde ele fala assim: não, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Queriam calar os apóstolos. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. No capítulo 5, nós temos a história de Safira e Ananias, porque foram mortos porque estavam mentindo para o apóstolo Pedro, para os apóstolos. No capítulo 6, nós temos a constituição do corpo diaconal. No capítulo 7, nós temos o testemunho e morte de Estevão. No capítulo 8, nós temos a grande perseguição aos judeus, né? Muitos deles foram espalhados. Nesse contexto, nós temos o apóstolo Paulo perseguindo os judeus. E aí, no capítulo 9, nós temos aí a conversão de Paulo, porque na sequência, nosso panorama bíblico, nós temos o apóstolo Paulo de perseguidor a perseguido, depois de Atos, o livro histórico. Apóstolo Paulo de perseguidor a perseguido. Paulo era perseguidor e matador de cristão, mas lá no capítulo 9, ele tem aquela experiência, ele passa de perseguidor a perseguido, e no capítulo 13, o Espírito Santo diz: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. Eu vou mostrar a Paulo quanto ele tem para sofrer por meu nome. Em 3 viagens missionárias, Paulo passou pela cidade de Éfeso, Filipos, Colosso, Corinto, Galácia, Tessalônica e diversas outras cidades. Em suas viagens, Paulo sempre encontrou oposições dos judeus que nunca acreditaram em Cristo. E por mentiras desses judeus, ele foi preso, o apóstolo Paulo foi preso. E ele pediu para ser julgado em Roma. Daí então, na prisão e em suas viagens missionárias, Paulo escreve as suas cartas. Na sequência do panorama, nós temos as cartas de Paulo, estando em viagem por Roma, né? Porque ele pediu para ir para Roma, e na sua viagem em geral, ele escreveu essas cartas, ok? E também Paulo mandou cartas para pessoas específicas, para líderes das igrejas. As cartas que Paulo escreveu para os líderes da igreja são chamadas cartas pastorais. E também, ele, quando estava preso, ele mandou da prisão cartas, escreveu carta para as pessoas na prisão, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipos, para a igreja de Colosso e para o seu irmão em Cristo, Filemão. Essas cartas que ele escreveu na prisão são chamadas
cartas da prisão. Além das cartas gerais que Paulo mandou para as igrejas de geral e as cartas da prisão, também temos as cartas que ele mandou para os líderes específicos, né? Enviada para aquele líder, como eu falei agora há pouco. Timóteo, ele mandou carta específica, e também para Tito ele mandou 13 cartas no geral. E por fim, segundo a tradição, ele morreu em Roma, e assim então termina a história de Paulo. As cartas que ele escreveu da prisão foi para a igreja de Éfeso, Filipe, Colosso e para o sermão de Cristo Filemão. Opa, não, eu voltei aqui, peraí. Isso, cadê aqui? Morreu em Roma, já estava voltando já. E aí depois que ele morre, a história continua. Na nossa sequência do panorama bíblico, vem as cartas gerais, ok? Ou seja, não só Paulo escreveu carta, outros apóstolos também escreveram carta. Pedro, João e Judas, não o Iscariote, ok? O Pedro e João aí são os discípulos, mas esse Judas aí não é o Judas discípulo, é outro Judas, ok? E por fim, nós temos aí então o Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. Eu coloquei Apocalipse 1 ali, mas na verdade eu vou falar só um só aqui, porque no nosso vídeo lá, na nossa maratona, nós falamos sobre vários Apocalipse, né? Várias etapas, é isso? Aqui é um só. Então vamos à síntese aí do nosso encerramento, do nosso todo o panorama já chegando em Apocalipse, a síntese do livro de Apocalipse, e nós temos o seguinte: nós temos aí as 7 igrejas da Ásia, faladas no capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 1 é só a introdução, que fala da ilha de Patmos. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, nós temos as 7 igrejas da Ásia. O arrebatamento de João aí na ilha de Patmos para o céu. Então, no capítulo 4 e capítulo 5, ele sai da ilha de Patmos e ele é levado para o céu. E lá no céu tem a revelação dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, acontecimentos terríveis na terra. Aí lá também, na revelação que ele tem no céu, há uma revelação de um estado consciente após a morte. Pessoas que haviam morrido são retratadas no livro de Apocalipse como estando vivas e conscientes aí nesse capítulo, ok? Também nós temos aí no capítulo 11 as 2 testemunhas. Há algumas conjecturas, mas ninguém pode confirmar com certeza. No contexto escatológico, onde o povo de Israel vai ser, no contexto escatológico, restaurado, o templo de Israel vai ser restaurado, as pessoas estão entendendo que essas 2 testemunhas são Moisés e quem? E Elias. Moisés, a lei, Elias, os profetas, né? Representando a lei e os profetas. Na sequência também do livro de Apocalipse, nós temos no capítulo 12 a mulher e o dragão. O dragão é o diabo. Há quem diga que a mulher é o povo de Israel e os descendentes da mulher é a igreja, ok? E na sequência nós temos o relato da trindade maldita. O diabo vai agir por meio da besta que subiu do mar, e que aí é entendido como anticristo. E também o diabo vai agir por meio da besta que subir da terra, que é entendida como falso profeta. Então, o diabo e as 2 bestas formarão a trindade maldita. Assim como tem a trindade, né, santa, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, também terá a trindade maldita. E na sequência, no capítulo 13, 16 a 18, fala aí do sinal da besta, o 666, uma ação do falso profeta que se revelará como sendo o Cristo, né? Com sinais e com mentiras e seduções. 666 tem a ver com isso: sinais, mentiras e sedução. Perseguição, sinais e mentira. Então 66 é o tempo onde as mentiras humanas, o número, porque o 6 tem a ver com o homem, né? O homem foi criado no 6º dia. Então é o tempo de mentira do homem, tempo do auge da mentira do homem. Na sequência do livro de Apocalipse, nós temos a queda da Babilônia, no capítulo 17 a 19, tem esse relato da Babilônia. Babilônia é símbolo de poder mundial, Babilônia é símbolo de idolatria, símbolo de orgia e tudo quanto é contra Deus.
apesar de existir todas essas coisas, o mundo está em orgia, em idolatria mundial, vai cair, chegará o final e tudo isso vai chegar ao fim e vai chegar ao juízo final. Mas nós temos, antes do juízo final, o relato dos 144 mil selados, né? Algumas pessoas entendem, né? Não, o texto está dizendo até lá isso mesmo, né? As 12 tribos do Velho Testamento, né? São formando aí uma união ali com os 12 discípulos. 12 vezes 12 vai dar 144 mil, né? E o próprio texto vai dizer isso lá, né? Que esses 144 mil são os selados, né? As tribos. Então, algumas pessoas entendem que esses 144 mil representa o povo de Deus em todos os tempos, né? É tudo uma conjectura, mas uma das conjecturas, 144 mil representa o povo de Deus em todos os tempos. E aí, por fim, já chegando, vem aí os 1000 anos e o juízo final no capítulo 20 de Apocalipse, né? Primeiro, meus irmãos, algumas pessoas entendem que desde lá do tempo de Jesus, né, na verdade esses 1000 anos não é um 1000 anos literal, são os acontecimentos do tempo de Jesus para cá, significa esse milênio. Então, para algumas pessoas não é 1000 anos literalmente. Isso significa os acontecimentos do tempo de Jesus até os dias de hoje, até a consumação do século. Quem pensa assim é chamado amilenista, ou seja, pessoas que não concordam que vai ter um milênio literal. Eles negam o milênio literal, amilenista. Nós também temos outro grupo que na verdade acredita que Jesus, quando voltar, ele vai voltar, na verdade, para instaurar esses 1000 anos. Enquanto o outro nega que vai ter 1000 anos, o outro grupo diz que vai ter 1000 anos sim. E Jesus vai vir para instaurar esses 1000 anos. Esse é o grupo chamado pré-milenista. Mas também nós temos um terceiro grupo que diz que, na verdade, antes de Jesus voltar, vai acontecer os 1000 anos. E aí só depois dos 1000 anos literal aqui na Terra, onde esse mundo vai ser transformado, é que Jesus vai voltar depois. Esses são chamados pós-milenistas, ok? Então nós temos várias correntes aí teológicas. E enfim, nossa trajetória do panorama, no livro de Apocalipse, enfim, Apocalipse fala do juízo final. No final de tudo, haverá céu e haverá inferno. E há alguns teólogos que acreditam na restauração total de todas as coisas, de todas as pessoas. Ou seja, a restauração vai ser para ímpios e para os salvos. Neste caso, segundo alguns creem, depois que os condenados do inferno pagarem o tempo de prisão no inferno, de sofrimento, eles serão restabelecidos, né? E poderão, na verdade, viverem a vida eterna com os demais salvos, ok? Isso é apenas uma conjectura. Meu irmão e minha irmã, neste vídeo você acabou de estudar toda a Bíblia no modelo panorâmico. Nos ajude, dê o seu like, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho de notificação e eu aguardo você aí nos próximos vídeos. Chame outras pessoas para o nosso canal e continue conosco. Aqui então termina a nossa maratona de todo conhecimento da Bíblia em 36 dias. Continue conosco nos próximos vídeos. Aqui, Pastor René Ricardo, pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.